Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre infarto e cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio, a famosa ponte de safena. Bom, antigamente o coração era conhecido como o centro das emoções. Hoje nós percebemos que não é muito bem isso. E um grande mal que aflige boa parte da população são as doenças cardíacas. Dentre elas, a mais comum é o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio nada mais é do que uma obstrução, uma oclusão das artérias coronárias do coração. Quando isso ocorre, a pessoa tem vários sintomas. O mais comum deles é aquela famosa dor no peito. Geralmente, ela fica do lado esquerdo, essa dor, principalmente a dor do lado esquerdo. Ela dura mais do que 20 minutos. É uma sensação de aperto, como se a pessoa estivesse sentindo que alguma coisa estivesse comprimindo o peito dela. Como fatores associados, a pessoa pode ter náuseas, enjoos, vômitos, algumas vezes até a sensação de morte iminente, aquela sensação de que a pessoa está morrendo, né? Tem uma palidez, a pessoa pode ficar pálida. Como exames que a pessoa pode identificar uma doença cardíaca, existe o famoso raio-x, o eletrocardiograma, o eletro do coração, como é normalmente conhecido pela população. Existe também o teste ergométrico, que é o teste da esteira, aquele que a pessoa corre com o eletrocardiograma ligado, onde a gente identifica algumas alterações. E outros exames mais sofisticados, como a cintilografia do miocárdio, e o famoso cateterismo cardíaco. O cateterismo nada mais é, além de um exame onde você coloca um contraste, um líquido na artéria da pessoa, que pode ser pelo punho, pode ser pelo braço ou na região inguinal, a virilha do paciente. Nesse exame, você injeta, como eu falei, um contraste em que ele circula dentro das coronárias do paciente, do coração do paciente, e o médico visualiza, através dessa imagem, os lugares que têm obstrução, onde estão ocluídas essas coronárias, de modo que você pode saber o local onde tem obstrução ou não. E você também verifica o funcionamento do coração, as batidas, se a contratilidade dele está normal ou se tem alguma déficit, algum prejuízo nisso daí. Dá também para avaliar as válvulas ou defeitos congênitos também. Aqui, como poderemos ver, é um cateterismo sendo injetado um líquido dentro das coronárias do paciente e a gente visualiza cada uma das coronárias, aonde tem obstrução ou não. E é através disso daqui que dá para se fazer o diagnóstico se tem realmente uma obstrução ou não. E se tem, qual é o grau de obstrução, se é alguma coisa leve, se é alguma coisa importante ou não, né? E a partir disso daí, você traça um tratamento para a pessoa. Se o tratamento vai ser clínico, só com medidas de suporte, se vai necessitar de medicação, ou se vai necessitar de uma angioplastia, ou a colocação do stent, ou até mesmo, no final, uma cirurgia cardíaca, a famosa revascularização do miocárdio, ou ponte de safena, como é normalmente conhecida pela população. E agora, no Doutor Saúde de hoje, nós vamos falar sobre o tratamento das doenças cardíacas e como é realizada uma cirurgia de revascularização do miocárdio, ou seja, uma cirurgia de ponte de safena. Com relação ao tratamento das doenças cardíacas, inicialmente elas exigem uma mudança do estilo de vida da pessoa ou hábitos de vida, como parar de fumar, praticar mais exercício físico, uma alimentação mais saudável, evitando gorduras e frituras. E além disso, além da mudança do estilo de vida, existe o tratamento medicamentoso, que pode ser facilmente usado pela população e com vários medicamentos sendo fornecidos pelo governo. Quando tudo isso não é o suficiente, ou seja, mudanças do hábito de vida e o medicamento, onde a lesão que a pessoa possua, ou seja, a obstrução na coronária que ela tenha,
seja de grande importância ou atingindo mais de uma coronária, parte-se por um tratamento mais invasivo, que pode ser a angioplastia ou o implante também, o implante do stent, que é a famosa, ficar mais fácil para o pessoal entender, a molinha, como se fosse uma molinha que é colocada dentro da coronária do paciente. Aqui, como o pessoal pode ver, dentro da coronária do paciente é feita uma abertura, uma incisão, e é colocado esse stent. Esse stent ele é dilatado e permite a passagem do sangue de um ponto em que ele vem e além da obstrução, retomando todo o funcionamento normal do fluxo sanguíneo no paciente. Bom, quando o paciente possui múltiplas ou várias lesões nas coronárias e essas lesões são importantes, normalmente indica-se a cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio, a chamada ponte de Safena, porque com os outros procedimentos se torna insuficiente, ou seja, a pessoa pode mesmo assim acabar evoluindo para um infarto do miocárdio, onde com o infarto ele perde uma parte do coração e tem grandes chances de morrer. E uma cirurgia cardíaca ela é chamada de alta complexidade. Por quê? Porque ela envolve múltiplos profissionais, vários profissionais e vários equipamentos também, de modo sincronizado. Para realizar a cirurgia é feito um corte ao nível do externo, como vocês podem ver aqui na imagem. Esse corte sempre se opta preferencialmente por essa região central do externo, porque ali tem menos inervação, então a pessoa sente menos dores. No final da cirurgia, esse osso, o chamado externo, ele é fechado com fios de aço, onde você passa vários fios de aço no paciente, no próprio osso, e facilitando posteriormente a cicatrização desse osso. A gente até costuma brincar um pouquinho que a pessoa fica com o famoso peito de aço, porque são vários fios de aço que estão ali. Com relação aos tipos de enxertos que podem ser usados numa cirurgia, nós podemos usar a artéria torácica interna direita, a chamada mamária direita, ou a artéria torácica interna esquerda, a chamada mamária esquerda. Podemos usar também a artéria radial, que é aquela artéria que fica no braço da pessoa. Podemos usar uma artéria chamada gastroepiploica, que fica próximo ao estômago da pessoa. Ou, o que é mais comum, a famosa ponte de Safena, ou seja, a veia que fica na perna do paciente. Você retira ela e coloca no coração. Normalmente, todos esses enxertos, você não retira o local onde tem obstrução. Ou seja, essas pontes, normalmente elas só fazem uma chamada ponte mesmo, de um ponto em que o sangue circula normalmente e você passa por cima dessa obstrução. É como se esse enxerto, essa ponte, fizesse um pulo sobre a obstrução que tem na coronária do paciente. Dentro do coração, nós temos 3 vasos principais, as 3 artérias principais, né? Essas coronárias são chamadas descendente anterior, que fica na parte da frente do coração, a artéria circunflexa, que fica na parte posterior ou de trás do coração, e a artéria coronária direita, que ela faz uma volta, geralmente do lado direito do coração. E são nesses lugares e nos ramos desses vasos onde são colocados os enxertos que nós mencionamos anteriormente, a ponte de Safena, ou a artéria mamária, ou a artéria radial. Também existe a possibilidade da pessoa realizar a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio minimamente invasiva. Ou seja,
não há necessidade da pessoa fazer aquele corte no meio do externo e você faz a cirurgia com o coração batendo, ou seja, não há necessidade de você parar o coração, desviar o sangue por uma máquina, e isso implica no menor tempo de cirurgia, menor risco cirúrgico, portanto, e também menores riscos de infecção. Com tudo isso, você diminui o custo também de uma cirurgia cardíaca. Aqui nós podemos ver o que eu acabei comentando, que é você faz o corte na lateral, no tórax do paciente, e com um afastador você afasta as costelas, visualiza o coração e realiza normalmente a ponte ali, o enxerto. Bom, depois de tudo isso que nós vimos, fica a dica. Previna-se, faça exames regulares, um check-up regular, e lembre-se que nem sempre um eletrocardiograma normal significa que a pessoa não tem nenhuma possibilidade de ter infarto. Pelo menos um teste ergométrico ou teste de esteira está indicado para tirar dúvida. Junto com isso, toda aquela mudança de estilo de vida que a gente comentou. Praticar mais esportes, alimentação saudável, evite o cigarro, bebida. E na dúvida, procure o seu cardiologista. Se você tiver alguma dor importante, alguma coisa, tire essa dúvida, vá até o seu cardiologista. E o Doutor Saúde vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa.